e o Vivinex Gemetric e Gemetric Plus. Com material acrílico hidrofóbico e glycerin free, essas LEOs garantem ótima transparência e durabilidade. O design óptico asférico patenteado proporciona qualidade de imagem superior, enquanto o tratamento com oxigênio ativo e borda óptica quadrada reduz a opacidade de cápsula posterior. A superfície da alça texturizada e rugosa melhora a fixação capsular, reduzindo riscos de aderência à lente. Além disso, a tecnologia Gemetric assegura a estabilidade rotacional excepcional, trazendo previsibilidade aos seus resultados cirúrgicos. Olá, sejam muito bem-vindos à 6ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata, e hoje temos como convidados o Dr. Eduardo Batistella e a doutora Tatiana de La Justina. Eduardo Batistella é médico otorrino, colega, atualmente vice-presidente do CRM Paraná, agora em 2024. Tem uma trajetória como representante da sua sociedade de otorrino e um papel muito atuante na defesa profissional dos médicos junto à MB. A Tatiana também é colega, médica otorrino, doutora em saúde pública pela USES em Buenos Aires e conselheira federal efetiva do CFM pelo Rio Grande do Sul no período de 2019 a 2024. Tatiana, primeiramente, primeiras damas, né, Eduardo? Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada, eu agradeço a honra de poder estar aqui com vocês, explanando um tema tão importante, né, juntamente com meu amigo Dr. Batistella. Eduardo? Obrigado, meninas, agradeço muito as doutoras, já conheci as duas, né? Acho importante o tema, é um tema que cada vez mais, com tudo que está acontecendo no Brasil, vai ter que ser mais divulgado, mais conversado e quem sabe até a gente tentar dar um rumo correto para isso que está acontecendo no Brasil, né? Perfeito, é esse o objetivo mesmo. Eu vou estar fazendo uma introdução ao tema, né? Então, é muito importante que nós médicos estejamos envolvidos nessa discussão sobre a formação médica. E realmente o objetivo é ter um panorama mais amplo, até mais do que da oftalmologia, trazer vocês aqui, né, para que a gente tenha esse panorama mais amplo sobre realmente a formação médica e liberação de profissionais para o mercado. Nesse momento em especial, a gente acredita que a união da classe é importante para a nossa representação junto ao governo e à população. E eu vou lembrar aqui alguns fatos. Então, em maio de 24, o CFM executou uma análise que permitiu concluir que de todas as cidades candidatas a ter uma escola médica no Brasil, 78% delas não tinham condições por falta de hospitais universitários, leitos de SUS e equipes de medicina de família e comunidade. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma entidade governamental ligada ao MEC, avaliou as mesmas faculdades de medicina e deu nota 5 ou 4, concluindo que 91% de todos os cursos que ela avaliou são de excelência ou muito boas. Eu acho que há uma incongruência aí nas informações, né? Então, os médicos dizem que não tem uma possibilidade e o governo diz que tem. Essa é como é que eu vou dizer, é uma guerra que, do meu humilde ponto de vista, ela já foi, né? A gente já perdeu, a gente tem 1 milhão de médicos previstos para 2030, mas a saída que nós médicos, né, como conselho, vocês atuando aí fortemente, encontrou foi o Exame Nacional de Proficiência Médica, acredito que seja uma tentativa, né, que foi aprovado na Comissão Nacional de Educação e Cultura em dezembro de 24, mas ainda vai ter que passar por 3 instâncias, né, Tatiana? Eu vi que vai ter que passar ainda pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pela Presidência da República. Então, se passar, aí então vai ser que nem a OAB. O médico vai ter que fazer a prova para poder ter o título e exercer a medicina. Essa introdução ela tem a ver com a realidade da graduação médica no país, mas a minha ideia aqui é nos aproximar mais da realidade da nossa audiência. E a situação dos cursos e a situação das residências médicas no Brasil. O Brasil conta hoje com 210 mil médicos generalistas que não concluíram a residência nem obtiveram título de especialista por uma sociedade filiada à MB. Vocês querem comentar essa disparidade? Quer começar, doutora Tatiana? Posso começar. Bom, então, feito já todos os agradecimentos por estar aqui hoje, eu digo para vocês que a gente está repetindo uma série de problemas que nós já tivemos quando começaram a criar as escolas médicas. Então, existe uma narrativa que tenta fazer com que a opinião pública entenda que é necessário justificar uma ação governamental. Então, isso não é por acaso, vocês que
Então, em rede social, vocês veem, olha, ontem saiu uma reportagem num determinado jornal falando isso, quer dizer, tem que ter a privilegiada classe médica, precisa abrir mão de determinadas coisas, porque nós estamos com poucos especialistas. Então, o que mais nos deixa assim, um pouco preocupados, né? Um pouco bastante, eu diria. Nós vamos reviver um pesadelo que nós tivemos em 2013 com mais médicos, né? Vocês sabem que a qualquer momento vai trocar o Ministério da Saúde e justamente o mesmo ministro que tanto problema causou com a questão do mais médicos, que houve uma gritaria geral de todas as entidades, enfim, queriam tirar o poder das entidades médicas, e isso, veja bem como essa narrativa ela tem um início, um meio, né? Ainda não tem um fim, porque não terminou, mas desde abril de 2024, começou uma pressão na formação de especialistas, tá? Claro, com muita escola médica, muito médico no mercado, a maioria generalista, porque para ter uma residência que vá abranger todas essas pessoas é complicado. Então, primeiro criaram um problema, que nós não tínhamos esse problema. Nós tínhamos bastante médico no Brasil, não precisava tudo isso que aconteceu, mas não adiantou, nós fizemos pressão. Eu posso dizer para vocês que eu fui no MEC, juntamente com uma comitiva de outras entidades médicas, o próprio Conselho Federal de Medicina, né, que estava lá o presidente, mais outros representantes, eu estava junto nesse dia. Quando caiu a portaria 328, antes de cair, que era a moratória das escolas médicas, não podia formar escolas. E a gente chegou lá, um monte de estatística embaixo do braço, né? Não, vamos explicar. Olha, não precisa novas escolas, não precisa, porque nós temos isso. Tinha muita gente, tá? E aí o que aconteceu? Ele disse para nós, tem mais de 300 escolas que entraram com liminares e agora depende do STF julgar, enfim. Aí depois teve uma ação no STF, uma ação da ANUP no STF, para impedir que qualquer escola que tivesse passado por aquele processo no MEC se estabelecesse. Vejam que isso é um crescendo. Então, essa história do bode na sala foi criada dessa maneira. Tinha as estatísticas deles que não tinham nada a ver com as reais estatísticas, que a gente não precisava mais de escola médica. Mas eu digo para vocês que existem muitos interesses para que essas escolas se formem. Então, é difícil, nós não conseguimos bloquear isso. E depois que passa pelo STF, como passou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, já foi o boi com a corda, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Já foi. O que a gente pode fazer? O que foi feito? Vamos tentar priorizar esse PL, né, o 2294 de 2024, que é do senador astronauta, né, o Marcos Pontes, para tentar ver se as entidades podem ficar com o poder. Agora, essa situação que aconteceu em relação às especialidades médicas, especialistas, eles começaram ano passado com um decreto 11.999 em abril. Foi uma gritaria geral. Não. E aí essa estatística tua, que tu acabaste de ler sobre o número de médicos e tal, que tinha, e por que não podia ser assim, tinha que ser assado, isso aí aconteceu por causa desse bendito decreto, que foi arrumado, mas foi uma tentativa de pulverizar as entidades médicas e aumentar o número de representantes do governo nessa Comissão Nacional de Residência Médica. Falei demais. Não, tá certo. Quer comentar, Eduardo? Não, na verdade, assim, o que a Tatiana colocou, que a doutora Tatiana colocou, é a vida real, né? Mas o problema do Brasil, na verdade, né, Tati, é que a gente vive uma gambiarra. Então, quando você pensa em saúde, quando você pensa em medicina, o que eles colocam? Eles colocaram lá naquela época do Mais Médicos, né, Tati? Eles embutiram a ideia assim, não tem médicos.
Agora eles vão embutir o quê? Não tem especialista. Mas veja, se a gente não tem professor para formar médico, como é que você vai ter professor para formar especialista? E não adianta me dizer que técnico em saúde é especialista, né? Eu não consigo associar e acreditar que uma especialidade, por exemplo, como oftalmologia, tem um técnico em saúde que a substitua. Não é possível. Isso não tem essa coerência. E quem paga o pato é o paciente. Ele que vai pagar. Quando ele vai lá fazer um óculos com um técnico em saúde que se diz profissional, e a hora que ele tem uma doença mais grave, como um tumor que escapa, como uma lesão séria no olho que escapa, Um glaucoma, né? como é que você faz? Né? Aí você vai dizer para o Ministério da Saúde, olha, tuas estatísticas estavam erradas. É o teu olho. Foi você que perdeu. Né? Então, é o país da gambiarra. Eles inventam PLs, inventam projetos de lei baseados em estatísticas próprias, não nos chamam para conversar. Quando chamam as entidades para conversar, já está tudo pronto. Né? Então você chega lá, já está tudo pronto. Então você é convidado para conversar sobre o mais especialista, mas o mais especialista já está pronto. É para apresentar um programa totalmente equivocado. A gente, como Conselho Regional de Medicina, aqui no Paraná, por exemplo, nós barramos muita coisa. Né? Nós não concordamos com a atuação de não médicos na área médica, né? Independente do que o governo federal fale ou não fale. Nós não concordamos com a atuação de médico que não tem CRM até 80 quilômetros da fronteira. Não, isso para nós não importa. O que a gente quer é o CRM. Ah, vocês são corporativistas. Não, nós não somos corporativistas. Porque eu também, quando eu tiver que procurar um pronto-socorro, quando eu tiver com um cisco no olho, já que a gente está falando do Oftalmo Expert, quem que vai me atender lá? Né? É alguém que é um técnico e que disse que sabia o que estava fazendo, ou é um profissional da área de saúde? Quantos políticos ficam doentes, eles vão nos melhores hospitais. Eles procuram o que tem de melhor no mundo, inclusive. Agora, a Constituição ela é clara. Ela fala assim, olha, não pode discriminar o paciente. Não pode ter discriminação. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Né? Não é dever dos médicos. Os médicos são assalariados. Os médicos são um componente disso. O Estado que tem que dar uma boa qualidade de saúde. E ninguém diz que ele pode dar uma qualidade diferenciada para quem é pobre e outra para quem é rica. Então, quando a gente fala em medicina, não é algo que o governo tem que inventar. A roda já foi inventada. Né? O que pode ser feito é política pública de saúde, né, Tati? Que a gente entende bem. E que me parece que os ministros não entendem. Principalmente o novo que vai entrar. Que é uma pedra no sapato que ninguém gosta. Porque ele é uma pessoa que pensa diferente de uma classe inteira que é a classe médica. Isso é muito dramático, né? Porque a gente vê, e a gente até chamou esse podcast, foi sugestão do Lucas até. Obrigada, Lucas, por ter chamado esse episódio pra gente. Mas porque é muito importante que a classe médica se conscientize. A gente tem um interesse pela saúde do paciente e parece que esse foco principal está sendo perdido nisso tudo, né? As políticas, elas são criadas e a gente vê que no final da linha quem mais vai sofrer é exatamente isso que você está falando, é o paciente. E eu vejo mais, assim, eu vejo a gente como médico como essa nossa missão, como essa nossa obrigação de tentar preservar isso, e eu sei que vocês têm tentado arduamente, indo até lá, né, presencialmente com o seu tempo, né, Tati, Eduardo também, até muito obrigada por tudo que vocês fazem pela classe. E às vezes as forças opostas são muito, muito fortes, né? Eu vou fazer mais um comentário falando sobre isso também, que de 2018 a 2024 o número de estudantes de medicina cresceu 70%, enquanto de médicos residentes cresceu apenas 26%. O Sudeste concentra 50% das vagas, e surge aquela fala de que continua faltando médicos nos vazios do país, norte e interior. Tudo isso contraria até uma lei, né, que é a lei do Mais Médicos, que você tem que ter vagas de residência e vagas de medicina equiparadas, né? E eu tô fazendo essa introdução para jogar a bola aí para a Tati, para ela falar sobre vagas de especialista e formandos de medicina. Pois é, na verdade, tu não vai chegar nessa conclusão de ser números equivalentes, porque as faculdades aumentaram o número de forma exponencial. Nós estamos, hoje em dia, eu acho que já perdemos para a Índia. A Índia com 1,4 bilhões de população e nós com 210, 212 milhões de pessoas. É uma coisa assim completamente sem justificativa. Né? Ou seja, a justificativa existe, é uma justificativa política, meramente. Tá? E, infelizmente, a medicina se presta para isso, para manobra política. Porque sempre um político, quando se elege,
Ele diz assim, ó, nós temos que priorizar saúde, educação e segurança. Saúde sempre, só que na hora de priorizar realmente, nunca é, infelizmente. Então, não existe como chegar nessa estatística de empatar. Eles criaram esse grande número. Nunca vai ser, porque senão seria um absurdo, portas abertas, né? Total, para não dizer porteira aberta, né? Porque, de fato, assim, o que eu acho, né? Eu e muitas pessoas, né, lá no CFM, na época do ano passado, que a gente falava bastante, isso é tentar, por decretos e portarias, fazer com que as entidades não tenham tanta importância. Porque aí, se a entidade está pulverizada dentro daquela comissão, e no caso aqui, estou falando da Comissão Nacional de Residência Médica, quanto mais membros do governo tiver, e menos entidades médicas tiver, eles vão fazer o que eles acharem melhor fazer, infelizmente. Então, não tem como a gente chegar num cálculo para deter esse processo, exceto uma coisa que a gente já conversou aqui, que é a prova de proficiência, que pelo menos vai dar um norte para que as entidades médicas consigam comandar esse processo. Agora, infelizmente, viu, pessoal, infelizmente, não é uma unanimidade, tem entidades médicas que são contrárias, pessoas que são contrárias, que não conseguem entender a profundidade disso. O que a gente quer é deter essa avalanche que depois não vai ter como segurar. O que vocês acham que poderia ser feito? Eu estou adiantando um tópico à frente, mas eu tinha até colocado ali, vou pedir para o Samuel voltar para a gente no slide 3, que eu vejo, a gente tem toda uma história, você começou falando disso e eu estou voltando nisso para frisar, a gente tem toda uma história contada já há alguns anos, dizendo que precisam-se de médicos e agora criou-se um problema para dizer que precisam de especialistas. E isso aparece muito na mídia, né? Fantástico, tá cheio de coisas aí mostrando isso e trazendo a opinião pública contra a privilegiada classe médica. Você consegue falar um pouco disso? Nada por acaso. Nada por acaso. Vamos fazer tal atitude. Provavelmente o marqueteiro lá tá, acho que é Sidônio, né? Sidônio não. Sidônio deve ter dito, e eles sabem, né? Olha, vamos mudar. Primeiro, para a gente implementar alguma medida que seja assim bombástica, a opinião pública tem que entender o que nós queremos. O que nós queremos? Dirigir politicamente para aquilo ali. A classe médica é um empecilho, é um problema. Nós somos formadores de opinião, nós atendemos as pessoas, né? Nós temos acesso às pessoas e as pessoas respeitam o médico. A gente tem visto muito desrespeito por aí, a gente tem visto muito problema por aí, mas a classe médica é uma classe prestigiada ainda, né, na sociedade. Então, infelizmente, teve um político, se não me engano, do Ceará, que disse uma vez que médico tem que ser que nem sal. Isso, tem que ser que nem sal. Branco, tem em todo lugar, qualquer esquina. E, na verdade, o CFM fez uma pesquisa, há um tempo atrás, para ver onde é que esses especialistas, onde é que os médicos... Sim. Sim, nunca para a família dele. Teve uma pesquisa que o CFM fez dizendo o seguinte: não adianta a pessoa se formar na Universidade do Amapá. Dificilmente a pessoa vai ficar lá, porque não tem infraestrutura. Imagina tu, oftalmologista, né? Eu otorrino, Batistella otorrino, vocês. Então, esse tipo de coisa, tu não vai trazer a pessoa para lá, porque existe mais do que a necessidade de tu ter só um hospitalzinho, tu tem que ter infraestrutura, né? É uma série de coisas que pesam. Então, essa sanha de tentar colocar o médico em qualquer lugar e depois responsabilizar o médico quando não tem, então, isso aí perpassa por várias situações
inclusive legais. Eduardo, fala pra gente, você começou a falar sobre a formação, a gente estava falando da formação da residência, e eu sei que existe um problema muito maior do que o governo pinta, né? Quer dizer, você vai formar médico como? Quem vai ensinar? Como é que vai ser isso? Você consegue contar um pouco dessa dor e dessa dificuldade? Na verdade, assim, ó, o governo ele não consegue entender que... Primeiro, ele não entende o que é um especialista. Já começa por aí, né? Porque o especialista, na verdade, foi um médico que surgiu depois do ano 2000. Mais ou menos depois do ano 2000. Até então, você poderia, como médico, atuar em qualquer área. Se você vai para a Europa, lá na Europa, ou Canadá, por exemplo, o especialista é a última ponta que vai ser colocada. Por isso que a Tatiana coloca muito, isso é algo político, né? Nós não podemos viver num sistema universal de saúde, num sistema único de saúde, querendo trabalhar com especialista. Se você pensar financeiramente, é um erro grotesco, porque o clínico, o médico que foi formado, ele tem aptidão para resolver 90% dos problemas. Nós estamos falando em 10% dos problemas, porque nós queremos resolver os 90% com especialista. É inviável, é impossível no sistema único de saúde. O que precisa? Tem que ter recursos melhores geridos. Só que eles preferem, aí entra o que a doutora Tatiana colocou, o marketing. Então é mais fácil dizer assim, olha, não fui eu que errei, né? Não é um problema da minha gestão, é porque eu não tenho especialista, mas ele não sabe como que se forma um especialista. Para você ter um especialista, corretamente, você teria que ter um médico, um preceptor, com mestrado, com doutorado. Nós sabemos que 3% da população médica faz mestrado ou doutorado. Aí você vai fazer... O especialista, ele não é o médico formado na faculdade. Como que você vai criar um mais especialista com 360 horas de formação e vai equiparar alguém com 3 anos? O que é o fim de tudo isso? Um monte de processo judicial, uma série de erro médico, uma série de dificuldades lá na frente, um gasto absurdo financeiro, porque ao invés de se investir na base, você quer criar algo para inglês ver, né, Tatiana, que seria uma expressão importante, que seria uma para justificar o problema que eles mesmos criaram. Esse é o grande segredo da história. Não, a saúde não é boa porque o médico não quer trabalhar, ou porque falta médico, ou porque falta mais especialista, porque não tem especialista. Agora, você não tem que fazer nada disso. Você tem que trabalhar da maneira adequada. Você tem que gerir o recurso que você tem. E o recurso, ele acaba, né? E o SUS, para cuidar de 200 e não sei quantos milhões de pessoas, ele é impossível. Agora, criar mais especialista, e eles acabaram de falar, tem que ter mais oftalmo, tem que ter mais otorrino, tem que ter mais não sei o quê, é não saber gerir, não vai resolver o problema. Mas médico resolveu o problema da população? Não. Há quanto tempo nós temos mais médicos? E ainda assim estão falando que está faltando médico. Então, esse programa não serve para nada. Ele foi um programa inadequado. Se ele tivesse sido tão bom, e foi criado pelo governo atual, se ele fosse tão bom, ele tinha resolvido o problema. Não tinha ninguém reclamando que está faltando. Então, ele não funcionou. Mais especialista é outro programa populista, eleitoreiro, que não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não tem gestão. O que falta, na verdade, são gestores adequados. Nos incomoda muito, como o CRM, por exemplo, você vê uma coisa mais simples até, a coordenação de uma unidade de saúde não é um médico que está lá, né? É uma pessoa que cuida, que diz assim, olha, você tem que atender o paciente em 15 minutos, você tem que atender um paciente em 5 minutos. Mas se for o avô ou o pai dessa pessoa que estiver infartando, dele fala, não, pode ficar 3 dias atendendo que não tem problema, né? Então essas coisas têm que ser mudadas, têm que ser revistas. A prova de proficiência deveria ser unanimidade, é uma pena que não seja, né, Tati? Mas tinha que ser unanimidade. Não é possível que se advogado que não mata ninguém, que trabalha com dinheiro, porque eles estão lidando com direitos, deveres e dinheiro, né? Eles não estão lidando com saúde, nós lidamos com saúde. Eles não têm possibilidade de prescrever medicamento para ninguém, não é a era deles. Eles têm OAB, eles são obrigados a mostrar que são competentes. Agora, a pessoa que cuida de você, a pessoa que prescreve o teu medicamento, ela não é obrigada a nada. E é só colocar mais e mais médicos. Então nós somos realmente, daí sim, uma classe de gênios privilegiados. Isso não existe. Nós precisamos ter um controle. Então a prova de proficiência ajuda muito. E a residência é um gargalo errado. O médico ele não tem que sair residente. É culpa do governo colocar esse médico no local adequado. E a Tatiana usou a frase perfeita. Por que quem forma no Amapá não vai ficar no Amapá? Porque quem é político resolve que vai construir um hospital. E na cabeça dele ele fala assim, quantos leitos? 100 leitos.
para manter 100 leitos, eu preciso de número de médicos X, número de enfermeiro X, número de equipamento X e dinheiro todo mês. A gente brinca que é igual comprar um carro novo. Você tinha um carro velho. Aí você fala assim, não, eu quero comprar uma Ferrari. Bom, você pode até comprar a Ferrari. Para manter a Ferrari, criar um hospital no meio do mato e ir lá inaugurar e dizer para a população, seu problema está resolvido. É um erro. É uma ignorância política, é uma ignorância de gestão. E é o que a gente mais vê. E depois cai para o CRM para a gente fechar o hospital. Por quê? Porque eles botam um médico lá sem o mínimo de infraestrutura. Não tem o eletro, não tem gás, não tem soro, não tem o básico. Então não adianta. Então esses programas, basicamente populistas, só servem para eleger. E lembrando que a eleição está perto, né? Então é para isso que eles querem, como eles sempre quiseram. Você puxou 2 fios aí do meu novelo, né? O primeiro deles é a importância de pessoas como vocês e cada vez mais da presença dos médicos nessas instituições políticas, né? Porque eu sei que a gente tem uma frente parlamentar de médicos, né? Acho que tem 2 frentes, né? Uma frente. Uma frente só. Tem um instituto, que é o IBDM, que é o Instituto Brasileiro de Medicina, e daí que é feito de instituições médicas, e daí a frente popular, a frente parlamentar médica, que são os deputados. Que eu tenho tido um pouco mais de contato e me alegra muito saber que a gente tem essa representação, mas é muito importante que nós médicos cada vez mais estejamos cientes desse problema para que a gente eleja representantes que possam batalhar por tudo isso. Agora, o segundo fio que você deixou, que eu quero puxar, é que apesar de tudo isso que a gente acredita, parece um caminhão descendo desgovernado, né? As residências estão se abrindo, foi o gatilho, né, para a gente chamar vocês aqui. O número de residências de oftalmologia aumentou de uma maneira estrondosa, né? Tatiana, se você quiser acessar os teus slides, eu já peço para eles colocarem aqui. Coloca o 8, por favor, Samuel. Pode colocar o primeiro. O primeiro slide? Isso. O do gato? Não, não. O primeiro de todos. Primeiro da Então, número 1, por favor. Oftalmologia do Paraná. Uhum. Esses dados, eu pedi... Não é. Eu pedi no CFM esses dados... Você quer me dar o número do slide? Que daí fica mais fácil, Tatiana. Peraí. Só um pouquinho. 8, eu acho. 8, exatamente esse que eu achei. 8, Samuel. É esse. Então, aí, esses dados aí são dados do CFM, agora desse ano de 2024. Então, para residência médica em oftalmologia no Paraná, tem 168 vagas autorizadas, mas ocupadas, de fato, são 118. E tem 50 vagas ociosas e 16 serviços, programas. Passa o seguinte, por favor, só para uma comparação. Eu fiz uma comparação com o Rio Grande do Sul. Veja que é muito menor o número de vagas. São 59 vagas ocupadas, 68 vagas autorizadas, 9 vagas ociosas e número de programas, 8. Isso é um problema que vocês vão ter que resolver, porque são muitas vagas, né? Agora, o que eu acho que pode acontecer? Nessa Comissão Nacional de Residência Médica, que foi recentemente mudada o regramento, que agora, só para vocês verem o número do decreto que está valendo, depois da gritaria das entidades, é o decreto 12.062 de junho de 2024. Mesmo assim, mudaram componentes, mudaram o número de entidades médicas e a capacidade de voto, né? Então, são mexidas estratégicas para que as entidades tenham menos poder. Infelizmente, não dá para não dizer isso, porque é isso, né? Então, nós estamos nessa situação. Agora, pode acontecer deles mexerem nessa parte cinzenta aqui do... Passa o 8. O 8 de novo, desculpe. Eu queria mostrar os representantes e como isso é desproporcional. Sim, isso é importante. Mas essa aqui, ó... Aí, só um pouquinho. As 50 vagas ociosas,
me preocupa, porque essa questão da mudança da Comissão Nacional de Residência Médica pode influir nessas vagas ociosas. E primeiramente, né? Primeiramente. Então, é isso que eu acho que tem que estar atento para que essas mudanças maiores não venham a acontecer. E eu tinha feito uma... Pode passar o sexto, por favor? Só para dizer aqui, ó, veja, representante do MEC, do Ministério da Saúde. São os dois ministérios que importam para nós, né? Nessa questão da residência médica. E eles inseriram nessa comissão, que não tinha, a EBSER. A EBSER é gerida nada mais, nada menos do que o ex-ministro da Saúde, o Quioro, que é um cargo político, né? Tudo é político ali. Então, tem coisas que a gente, de fato, não gostou, né? Dessas mudanças. E eu tinha colocado aqui, ó, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, CONASEMS, são instituições, são organismos políticos, tá? A ABEM está com uma letrinha diferente, é a Associação Brasileira de Educação Médica, porque ela sempre vota com o governo. É uma entidade médica, mas ela está cor de laranja aqui, porque ela não está normalmente com as outras entidades, ela vota com o governo, infelizmente. Então, vejam aqui pelo número de pessoas a desvantagem que nós ficamos. Mesmo tendo se arrumado, reorganizado, ainda assim é uma questão, é uma zona de perigo que nós vivemos. Por que as vagas ociosas? Vocês conseguem comentar para mim isso? As vagas ociosas, na verdade, elas estão relacionadas a critérios que hoje existem e que eles querem tirar. Então, critérios que você tem que ter para ser um residente, por exemplo. Critérios que você tem que ter para ter uma residência. Então, as vagas acabam ficando ociosas, porque eles não cumprem esses critérios. Os programas hoje eles são feitos de uma maneira que ainda essa CNRM ela não teve a possibilidade de mudar. Mas o que a doutora Tatiana está trazendo é justamente isso. Como eles ficaram com a sua maioria dos votos, eles querem mudar. E só tem um jeito de criar mais especialista, é criando menos qualidade. Se você tiver menos qualidade, você cria mais especialista. Se você tirar os critérios que hoje existem, se você tirar o número de horas para formação, se todo esse pessoal que a doutora Tatiana colocou lá muito bem, se a BEM for lá aprovar o CONASEMS, que também, né, Tati, o CONAS, foi lá e aprovar, acabou. Então a residência que a gente conhece hoje, que do meu ponto de vista já é complicada com toda a tecnologia que a gente vê que está surgindo, com todas as dificuldades que já tem, que talvez ao invés de diminuir deveria aumentar o tempo de formação, que é o que ocorreu nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o otorrino não se faz em 3 anos nos Estados Unidos, faz em 5, né? No Uruguai faz em 5, agora no Brasil faz em 3. Aí eles querem o quê? Ao invés da gente acompanhar a evolução natural da medicina, que é ser mais cuidadoso, que é ter mais qualidade, não. No Brasil, eles têm essa mesma mentalidade eleitoreira, política sempre, que eles vão lá, fazem a gambiarra, que eu já falei no início, muda-se da noite para o dia o Conselho Nacional de Residência Médica, que não tinha nada a ver com o governo. O governo ele pode chegar e dizer assim, eu preciso de residente na Bahia. Tudo bem, mas quem faz a formação do residente é o médico. Ele não vai chegar para a OAB e vai dizer para a OAB como ela forma o advogado. Ele vai chegar para a OAB e vai falar assim, olha, falta advogados em tal local. Ele não pode chegar para a medicina e dizer que ele vai formar. Quem tem que formar são os próprios médicos, como sempre foi a vida inteira. Então a única forma que eles têm é criar uma gambiarra, mudar tudo da noite para o dia, inventar uma regra nova, porque isso é uma invenção, né, Tati? Por isso que as associações chiaram tanto, porque foi uma invenção. Da noite para o dia criaram uma nova modalidade de Conselho Nacional de Residência Médica, diminui a qualidade, diminui o tempo de formação e aumenta, para a felicidade deles, o número de especialistas. É a única maneira que eles têm. Então isso não se privilegia estudo, conhecimento, o que precisa para ser um especialista, como somos nós, até porque todo mundo aqui na mesa tem sua formação, seu RQE. Eles não. A ideia deles qual que é?
a gente coloca alguém mais ou menos formado, melhor do que não ter nada. Mas isso é como você falou no começo, não é para a família de ninguém. É para quem está lá nos seus rincões, para quem está lá que não vai reclamar, que está acostumado talvez a ter algo diferenciado pelo governo, achando que está ganhando alguma coisa. Então, essa formação que eles querem para o mais especialista é essa. E as vagas ociosas ficam oscilando nisso. A gente está falando de vaga ociosa de oftalmologia. Mas se você pegar o número de vagas ociosas de medicina da família, aí vai para 100%, 80%. Né? O que acontece que alguém não quer ser de medicina da família e quer ser oftalmologista? Qual que é a diferença se ambas são especialidades? A infraestrutura, talvez, da medicina da família está errando o governo, está inadequada. Ele está querendo jogar o médico lá num postinho de saúde para atender e a gente brincava para ele ser um MacGyver lá dentro, que não vai ter nada para ele fazer. Né? Ele vai ter que atender um infarto sem ter um eletro, né? Com uma colher, né? Igual o MacGyver fazia. Arriscando CRM e dizendo que é um especialista ainda, que isso é só para cumprir papel para a população. Então, esses erros governamentais, esses erros de gestões é que tem que ser visto, que as entidades têm que batalhar em cima, que a Associação Médica Brasileira precisa cuidar, que o Conselho Federal de Medicina precisa cuidar, que a Frente Parlamentar Médica precisa cuidar e que sobra também para os conselhos regionais depois, porque cai aqui para a gente na ponta da linha. Só que, com certeza, se você criar um programa inadequado de mais especialistas para cumprir tabela, só para a população ver e achar que está sendo bem atendida, o final disso é processo, erro médico e problemas, inclusive financeiros, porque o erro médico tem a gente nem usa mais esse termo erro médico, porque antes tudo era erro médico. A gente usa, na verdade, outros termos, mas o que acaba dando de problema é que você tem, vamos chutar, R$1 milhão para a gestão. E quando você tem vários problemas na gestão, esse 1 milhão não dá. Porque a atitude que você tomou foi errada, você vai precisar de 2. E daí você tem que fazer o quê? Aumentar imposto. O Brasil é craque nisso. Doutor Eduardo, desculpa, Vivi. Claro, fica à vontade. O SUS primeiro foi criado assim, não, vai ter saúde para todos, a gente já sabe. Depois eles foram ver como é que ia sair, da onde ia sair o dinheiro. Como é que pode isso? Então, no Brasil, né? Tu sai da faculdade, tem que ir, né? É uma gestão... Eu quero morar numa casa de 500 metros quadrados. Tá, mas como é que tu vai morar na casa de 500 metros quadrados? Tu tem que trabalhar, né? Tu tem que ter um valor X que tu vai economizar, quanto custa. Então, é isso que está errado, né? Isso e tantas outras coisas. Fazendo uma meia-culpa aqui, quem está diante dessas novas faculdades de medicina? Muitos não são os próprios médicos? Olha, eu vou dizer que não. Por incrível que pareça, não. Na verdade, o que aconteceu? O Brasil seguiu uma metodologia política eleitoreira, né? Em que, sim, tudo bem, você abre mercado para empresas. Se você for procurar o dono das faculdades, o dono das universidades, por exemplo, esse mercado é um mercado particular. Nós não estamos vendo o governo abrir faculdades federais, faculdades estaduais, faculdades regionais estaduais. Não tem. Ele está se abstendo disso. Estão abrindo o quê? Faculdades privadas, que buscam o quê? Extremamente lucrativas. Né? Mercado. Quando você fala em mercado, você pega um fundo, eu não vou citar nomes para não me complicar aqui, mas você pega um fundo de investimento. Né? Vou brincar aqui, vou inventar um nome. Fundo de Investimento Batistella. Não existe esse fundo, né? Vou criar, né, Tati? Fundo de Investimento Batistella. Nesse Fundo de Investimento Batistella, a gente investe em agropecuária, em tecnologia, e de repente chega alguém e fala assim, olha, criar faculdade para médico dá dinheiro, porque o lucro eles pagam R$12.000 de mensalidade e nós temos um gasto de R$1.000. O lucro é absurdamente alto, nós temos um lucro de mais de 1000%. Quem lida com ações, o cara olha e fala assim, poxa, mina de ouro. E o que um fundo desse faz? Ele se organiza, ele vai nas cidades, ele vai lá, conversa com os prefeitos, faz todo um lobby, porque é um fundo de investimento. Ele faz um lobby e fala assim, olha, a cidade vai sair ganhando. Porque quem pode pagar 10 mil de mensalidade vai ter que comprar uma casa, vai ter que alugar. Todo mundo sai ganhando, entendeu? Menos a população que vai ser atendida depois. Mas todo mundo sai ganhando. E nós que investimos aqui 1 milhão, então pensando no que eu falei de 12 mil e 1.000, se eu investir 1 milhão, eu vou ganhar 12 milhões. Então, a maior parte das faculdades hoje privadas, elas nem estão sendo mais privadas, elas estão sendo de fundos.
os fundos aplicativos, os fundos que estão aplicando de investimento, que eu não vou citar os nomes, estão comprando todas as universidades. Nós conseguimos citar hoje, depois quem quiser procura na internet, já tem 2 fundos que são extremamente altos, que estão competindo. E um deles é o responsável pela entrada da pós-graduação no Brasil. E é ele que está pressionando também pelo mais especialista. Então, nada é por acaso, como a Tatiana colocou. Eu não tenho a possibilidade de citar nome, porque senão eu estaria ingerindo numa área que não é minha. Mas a gente entende que isso é uma manobra de mercado. Porque se realmente o governo tivesse preocupado em abrir faculdade para atender as pessoas nos seus rincões, cadê as faculdades federais que não abriram mais? Cadê as faculdades estaduais? Ele quer abrir vaga para quem? Para quem é rico? Ou ele quer abrir vaga para quem é pobre e colocar todo mundo para estudar? Ou ele está se curvando aos interesses de um fundo de investimento? Porque quando se abre uma faculdade privada, mas eu criei o FIES. O FIES não foi criado por esse governo, foi criado por outro governo. Mas o FIES nada mais é controlado por quem? Por um banco, que também não vai perder, que vai ter juro, que vai botar esse estudante na ponta no bolso. Então, isso é um mecanismo. Então, não são médicos que compraram a faculdade, não são industriários que compraram a faculdade. Essas faculdades, e isso a população não enxerga. Isso talvez está faltando aos nossos meios de comunicação, que você citou alguns, enxergarem. Cadê as faculdades estaduais e federais para cumprir realmente o papel do Estado em dar saúde para a população e dar educação para esse pessoal para eles poderem estudarem? Não é criando FIES. Não precisamos criar mais formas de financiamento. Financiamento da saúde teria que ser mais novas federais, mais novas estaduais. Só que daí complica, né? Porque daí ali você é obrigado a dizer, olha, quando eu estou assumindo o meu papel de gestor, eu tenho que dizer depois, olha, eu gastei tanto com professor, gastei tanto com material e eu não tenho professor. Se é privado, a obrigação não é minha, a obrigação é de quem está fazendo lá no privado. Se ele colocou um professor que não é médico para dar aula para médico, eu não tenho que responder, quem vai responder é esse fundo de investimento. Só que o fundo não olha para a qualidade, ele olha para o lucro. Se eu gasto 1.000 e cobro 12, eu tenho um lucro de 11. Então, se eu invisto 1 milhão, eu tenho um lucro de 11 milhões. Essa é a realidade da saúde no país. E por isso, cada vez mais, as faculdades de medicina vão estar concentradas na mão de um ou outro fundo de investimento. Existe um movimento que a gente percebe que eles estão comprando faculdades. E a sequência no mais especialistas seria algum tipo de formação nesse sentido também? É a mesma coisa. Porque você tem aí vários profissionais saindo, sem uma formação especialista. Aí você cria um novo grupo de investimentos, porque não é o governo que está pagando. Você cria um novo grupo de investimentos que traz as pós-graduações que vão substituir as residências e vão chamar de mais especialistas. De novo, isso é a gambiarra do Brasil. O Brasil ele tem que parar de trabalhar com gambiarra. Ele teria que ser sério e avaliar realmente os números. Avaliar o que realmente é importante para a população. Mas quando você vê um país que investe em faculdade privada, com nosso dinheiro público, de imposto, aí você vê que é uma gambiarra. E o aluno que pagou 6 anos, uma mensalidade de 11, 12 mil, ele se forma e vai pagar mais isso para ser especialista. Ele é o menos culpado dessa história. Sim. Ele é um coitado Sim. que a vida inteira talvez realmente quisesse aquele espírito, porque a gente sempre fala assim, para ser médico tem que querer ser médico e tal. Mas a gente não vê isso em Cuba mais. Nós não vemos isso mais nos países socialistas que exportam médicos. Não é uma questão de querer, é uma questão de sobrevivência. Porque as outras profissões estão tão ruins em Cuba que a única maneira que ele tem para ganhar um pouquinho, para dar subsistência para a família dele é ser médico. Então está querendo se criar isso no país, no nosso país. Porque é óbvio que com um número estratosférico de médicos mal formados, com mal qualidade, esse pessoal vai fazer com que os valores pagos hoje baixem. Só que a medicina é cara. Não adianta, ela é uma profissão. Não adianta você querer comparar uma profissão médica que vai atender você nos teus piores momentos da tua vida, não desmerecendo de forma alguma as outras profissões, mas com o advogado, com o engenheiro. O engenheiro, se eu não quiser construir uma casa, eu não construo, mas se eu estiver infartando, eu preciso de alguém que me cure, porque senão eu vou morrer. Agora, não tem comparação com outras profissões. A medicina ela tem que ser bem paga, ela tem que ser bem valorizada para que na ponta o paciente seja bem atendido. Se ele não for bem atendido, de novo, a gestão vai pagar. Alguém paga por isso.
Então é um erro do brasileiro achar, nossa, que país perfeito. Temos mais médicos, temos mais especialistas, não vamos gastar nada. Daí passa-se 10 anos, todo mundo olha para trás e fala, nossa, que porcaria que ficou, que erro que aconteceu. Estamos pagando mais imposto, mas agora a gente tem mais especialista. Porque o dinheiro foi mal investido. Eu tenho medo de quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha. Pois é, é o que eu mais escuto hoje de médicos, né? Porque a gente também vai ter que ser cuidado por alguém. Certeza, esse é um problema absurdo que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu acho que essa é uma fala que ela é muito fácil de ser entendida e que talvez ela tivesse que ser replicada. Porque o médico, como você disse, Tatiana, ele ainda tem uma posição de muito respeito. Mas eu vou dizer para vocês que com a pressão que a gente vê na mídia, a população, ela acredita naquilo que está passando na Rede Globo, não sei lá, em outras, né? Então eu acho que é muito... Com respeito em algumas coisas, né? A gente vê esses políticos aí querendo entrar dentro do hospital para fiscalizar trabalho médico. Isso não é a função deles, né? Nunca foi. Então, para fazer politicagem, porque isso é politicagem, né? Qual é o trabalhador, qual é a pessoa que vai trabalhar 24 horas e não vai comer? Tem que ter uma pausa para alimentação. Qualquer funcionário, o médico não pode ter essa... Só fazendo um adendo, eu sei que não tem muito a ver, mas a gente está brigando muito aqui no Paraná com essa história de vereadores. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador e eu expliquei para ele, falei assim, olha, de qual partido o senhor é? Ah, sou do partido tal. Eu falei, coincidentemente esse partido é do seu prefeito, não é? Sim, eu sou do partido desse prefeito. Eu falei, então por que você não cobrou dele? O dinheiro que saiu para contratar um médico que você disse que é ruim, saiu dele. Então se alguém errou, é o secretário de saúde que foi indicado por ele, é ele que indicou o coordenador de saúde e não o médico que está lá. E se o senhor tem alguma dificuldade, o senhor não precisa ir lá brigar com o médico. Denuncia para a gente. O seu papel é dentro da Câmara dos Vereadores. É lá que o senhor tem que trabalhar. É lá que o senhor tem que ver para onde que está indo o dinheiro. E não só para a saúde, para a educação, para a moradia. Ou se o senhor que se diz vereador, fiscalizador, só entende de saúde agora. E até brinquei com ele. Falei assim, da próxima vez, se você quiser, de novo, não desmerecendo a profissão de ninguém, mas falta maqueira nos hospitais, o senhor viu? Então o senhor faça um curso de maqueiro, porque até para ser maqueiro tem que ter curso. Faz um curso e fica lá ajudando, já que você está lá disponível de madrugada para encher o saco de quem está trabalhando, desde o recepcionista, ao técnico de enfermagem, ao técnico da radiologia, ao médico, que são assalariados. Então aproveita o teu salário que a população está pagando e seja voluntário. Vai carregar maca. Aí o cara ficou muito bravo, né? Não sei o porquê, mas ficou muito bravo. Me ameaçou e tal. Mas tu falaste a verdade, tu deu uma puxada de orelha que deve ter doído. Pessoal, a gente já precisa caminhar para o final do episódio, a gente já está indo aí para o nosso horário local aqui, finalizando, né? Quase 50 minutos. E eu queria que cada um de vocês tivesse a oportunidade, então só para quem está aí na nossa audiência, nós temos previsão de 1 milhão de médicos em 2030, nós temos residências e especializações, vamos dizer assim, crescentes, que o governo trabalha junto com o empresariado fortemente para isso. A gente vê o controle muitas vezes fugindo das nossas mãos. E é muito importante que nós médicos como classe, e não só os oftalmos, mas os oftalmos, os otorrinos e todos os médicos sérios do país se unam para que a gente tenha uma representação e mais do que isso, para que a gente traga a opinião pública conosco. Eu acho que isso é muito importante. O que cada um de nós, e essa é a minha fala para vocês final, o que vocês acreditam, isso é o que eu acredito, o que cada um de nós, médicos, audiência que está nos ouvindo, pode fazer para contribuir. Quer começar, Tati? Eu finalizo. Não, pode, se quiser começar, ou eu posso começar. Eu falo, então. Pode deixar que eu falo. Até porque esse é um tema que eu acho super importante, né, para finalizar, porque assim, o que a gente vê da classe médica, né? É uma classe que ainda hoje, mas isso vai mudar. Nós realmente ainda não trabalhamos individualmente, né? Cada um pensa nas suas dificuldades, nas suas contas a pagar, no seu consultório, mas nós estamos começando a perceber que às vezes o que acontece com a doutora Viviana, acontece comigo, acontece com a doutora Tatiana, acontece com todos que estão aqui no mesmo ambiente. E se a gente não tiver essa noção que medicina é uma profissão e que, como todas as outras, ela precisa ter um sindicato forte, ter um CRM atuante, ter representantes médicos, ou não médicos que sejam, mas que realmente trabalhem pela classe no governo, nós não vamos sair para lugar nenhum. Nós vamos acabar sendo engolidos pelo empresário, que é o que eu citei dos fundos, espero que as pessoas olhem depois disso, porque isso é uma realidade, pelo mercado,
e nós não vamos conseguir fazer a boa medicina que a gente sempre quis. Então, primeiro, eu sempre brinco e falo para os médicos, até meus amigos, eu falo assim, você lembra em quem que você votou? Né? Você como médico, você lembra em quem você votou para deputado? Você lembra em quem você votou para governador? Você viu o que ele ia fazer pela classe médica? E por que eu falo classe médica? Porque é a saúde. Quem vai cuidar da saúde lá do paciente é o médico. E o médico tem que estar adequado e tem que ter política pública de saúde para o médico também. Por isso que é frente médica parlamentar. Não é a frente parlamentar de saúde. São coisas diferentes. E isso é importante para nós. Então cabe ao médico, quando ele pagar o seu CRM, ficar de olho no CRM. Eu sou do CRM. Ficar de olho no que a gente está fazendo. Cobrar da gente. A gente está lá para ser cobrado. Mas tem que cobrar o Conselho Federal de Medicina, que a Tatiana já fez parte. Tem que cobrar a Associação Médica Brasileira. Nós pagamos um preço absurdo para ter um título. Para quê? Né? Nós temos que cobrar a Associação Paranaense. Nós temos que cobrar o sindicato. Diga-se de passagem, hoje no Paraná é um cara muito bom, o presidente, que é o Marlos. Mas temos que cobrar dele. Então, os médicos, eles têm sim que fazer algo que a gente odeia, que é se politizar. Nós odiamos como médico. Por quê? Porque o político, ele tem uma visão. E a gente, como médico, nós temos outra. Mas não tem outra forma. E é a única maneira, no final, de realmente defender a população. E juntar as entidades médicas associativas, Sociedade Brasileira de Otorrino, que eu e a Tatiana fazemos parte, de vocês, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e não deixar as pessoas invadir. Porque não adianta o cara chegar lá e falar assim, eu faço óculos igual oftalmo. Desculpe, amigo, você não faz. Né? Você pode até fazer a lente, mas quem vai entender da doença é o oftalmologista. Por quê? Porque ele estudou mais. E ponto. E acabou. E no mundo inteiro, quem estuda mais, sabe mais. Só no Brasil que não. No Brasil, quem estuda mais é menos prestigiado, é menos valorizado e ainda paga por ser uma classe privilegiada. Perfeito. É uma pena. Mais do que cobrar, eu acho que a gente tem que participar. Nem todos seremos políticos, mas o posicionamento no dia a dia do nosso consultório eu acho que é muito importante. Sim. Não, pode falar, pode falar. Pode finalizar. Então. Eu vou dizer uma frase, que é uma frase da Hannah Arendt, que eu considero muito importante e vai fazer um fecho naquilo que o Dr. Batistella falou. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, ele pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. As entidades médicas têm que trabalhar junto. Cada uma tem a sua peculiaridade, a sua ação. Nós não podemos querer entrar um na ação do outro, mas todos, é como uma orquestra, todos juntos, nós podemos fazer coisas pela classe. Nós podemos fazer o melhor pela classe. Então, a gente sabe que está atravessando um momento difícil politicamente, a gente sabe disso. Talvez fique mais difícil, talvez, né? Mas, com sabedoria, a gente pode entrar nesse terreno pantanoso e conseguir sair disso e melhorar a vida de todos os colegas, tá? Mais uma vez, agradecer, então, a possibilidade de estar aqui, agradecer o convite do meu amigo Batistella, da doutora Viviane, todos aqui que me chamaram, enfim, para poder participar desse podcast, e dizer que a luta continua sempre, né? Estamos sempre lutando. Eduardo, palavras finais para a gente finalizar? Eu acho que a Tatiana foi muito feliz no que ela falou. E eu sempre brinco que agora meu filho acabou de entrar na faculdade, né? Parabéns até. Então, obrigado. Na verdade, o que a gente faz, né? A gente já não está nem fazendo mais por nós, a gente faz por eles. Mas a gente sempre comenta isso e as pessoas têm que entender o seguinte. Nunca vai existir saúde sem ter médico. Não adianta. Esse é o ponto final. Então, se vocês querem ter uma boa saúde, é o médico que você confia, é o médico que você tem que vai fazer isso. E é ele que deveria estar à frente de tudo isso. E isso é o que a gente vê que é o grande problema, porque quem está à frente é o político. Então nós precisamos tomar realmente a rédea do que a gente faz e cabe a nós ocupar espaço. Cabe a nós, médicos, tomarmos de volta isso para nós e darmos um bom atendimento à população. Porque, de novo, não existe saúde sem médico. Não vai existir. E a gente tem que tomar e ocupar esse espaço, porque senão ele vai ser ocupado por outra pessoa ou outra força. Então, esse é um episódio que eu espero que você escute até o final. Que se você chegou até aqui porque escutou, preste atenção nos detalhes. Eu acho que a gente tem que agir como classe. E
Agradeço Tatiana, agradeço Eduardo, não só pela luta diária que vocês têm, a gente sabe que não é fácil. Além de todos os afazeres, vocês ainda batalham por isso. Então, realmente, meu mais sincero muito obrigado a todos que lutam por isso. E convido a você, a audiência, que está aí nos ouvindo, a trabalhar conosco, seja no teu dia a dia, no teu consultório, conscientizando a população, seja nas suas ações. E se você tem essa veia, talvez, política, e com isso eu não tenho nada de negativo a dizer, eu sou admiro muito quem tem a coragem de estar à frente. A gente precisa aprender a se posicionar, a gente precisa ocupar os nossos espaços. Então, agradeço Tatiana, agradeço Eduardo. A Oftalmo Expert termina mais um episódio e logo teremos aí mais notícias, informações, soft skills para você, nossa audiência. Oftalmo Expert, de olho no futuro.